Nós temos novidades na investigação sobre a morte da Franciele Gusso. A polícia fez uma nova perícia no carro onde a Franciele foi encontrada morta em Colombo, aqui na região metropolitana de Curitiba. Quem tem estas novas informações, novos detalhes, claro, mais uma peça deste quebra-cabeça é o Thiago Silva. Thiago. Pois é, Luciano, a polícia não está descansando, trabalha nesse caso já há pelo menos 8 dias. Franciele foi encontrada morta quinta-feira da semana passada e até agora a polícia não parou. Ontem, por exemplo, era feriado e 10 horas da noite os policiais estavam realizando um exame, uma perícia de luminol. Luminol é uma substância que eles passam no carro do veículo onde ela estava, com o objetivo de observar se tinha sangue no automóvel. Os policiais esperavam que iam encontrar sangue, obviamente, no banco onde ela foi encontrada morta. Mas a surpresa da polícia é que o carro estava todo tomado de sangue no banco de trás, no porta-malas do veículo. E isso mostra que a versão apresentada pelo Adair José Lago no dia em que a Franciele foi encontrada morta foi mais uma vez uma versão mentirosa. Você acompanha essa perícia realizada no carro, mais detalhes da investigação da polícia a partir de agora, aqui no Cidade Alerta Paraná. Ontem, perto das 10 horas da noite, a polícia realizou mais uma perícia no veículo de Adair Lago. Este exame coloca contradição na conversa que ele teve com a polícia no dia em que Franciele Gusso foi encontrada morta. O exame de luminol realizado pelo Instituto de Criminalística encontrou marcas de sangue por todo o carro. Além do banco onde Franciele estava, os policiais encontraram sangue no banco de trás e no porta-mala do veículo. A polícia acredita que o sangue no porta-mala é o sangue que estava no tapete da casa e que foi encontrado queimado. Fragmentos do tapete e amostras de sangue foram recolhidos pelo Instituto de Criminalística para exame de DNA. Cada dia que passa, a polícia desmonta a versão apresentada por Adair. O luminol realizado na casa de Adair e Franciele também apontou marcas de sangue na residência. São provas técnicas que a polícia produz para confrontar a versão de Adair, que se diz inocente. Eu sou inocente, gente. É inocente? Tá falando que é inocente, tá aí, não confirma nada e agora está sendo levado para audiência de custódia. A primeira contradição, o horário do crime. Adair alega ter saído com Franciele por volta das 4h30 da tarde com destino a uma loja de departamentos no bairro Atuba. Para a perícia, o estado que o corpo estava indicava que ela fora morta horas antes deste horário. Uma imagem dele dirigindo o veículo, saindo do condomínio, mostra Franciele na mesma posição que o corpo foi encontrado. A polícia já sabe que ela saiu de casa morta. Não era de momento aquela a morte, era anterior daquele momento que foi encontrada ali, mais de horas, pode-se dizer assim. O sangue encontrado através do luminol no sofá, na residência. Então os indícios apontam que aconteceu o homicídio ali dentro da residência. Casa toda marcada de sangue e os ferimentos de faca na barriga de Franciele, segundo a perícia, foram feitos com ela já sem vida. O que teria causado a morte foi uma pancada na cabeça. O ferimento se assemelha com um troféu que Adair ganhou, encontrado numa estante na casa dele. Você precisa da perícia para comprovar. Tem uns espinhos ali. Olha, essa mancha aqui, ó. Essa mancha pode ser mancha de sangue, olha. Contradição número 3. O tapete da casa dele foi encontrado queimado em Campina Grande do Sul, com as digitais de Adair num acendedor que foi usado para tentar destruir uma prova. Foi verificado que do lado do tapete tinha um acendedor, esse acendedor para acender churrasqueira. E a perícia fez o exame nesse acendedor e encontrou a digital do suspeito. Então é mais um forte indício de que ele esteve no local. Contradição 4. Franciele nunca esteve no mercado onde Adair disse à polícia que ela foi. A polícia analisou as imagens do supermercado e nenhum sinal dela foi encontrado. Contradição número 5. Adair, num vídeo para angariar investidores, se apresenta como uma pessoa bem-sucedida, um especialista em finanças. Eu sou um investidor, então eu não brinco com dinheiro. Porque, além de um montante que eu tenho,
que é um montante muito considerável. Demais pessoas que entraram e acreditaram nesse projeto, por volta de 2 anos e meio, também estão adorando os resultados que nós temos. Porém, segundo a polícia, os extratos bancários mostram o contrário. Durante as buscas na casa dele, os policiais encontraram comprovantes de bancos mostrando que ele estava em apuros. E mais, recentemente, Adair tinha feito seguros de vida em nome da mulher. 2 apólices, no valor de R$1,5 milhão, foram feitas por Adair. Mas documentos mostram que ele fez novas apólices recentemente. E essas apólices estão sob análise. Teve maior valor. Morte, R$1 milhão. A polícia ainda espera por outros laudos para derrubar a versão de Adair. São laudos complexos que colocam em xeque a versão apresentada por ele. Adair está preso há 8 dias. Deve prestar depoimento daqui 2 semanas. Até lá, a polícia acredita que os laudos estarão prontos para confrontar a versão dele. Hoje, Adair está preso em Piraquara. Seus advogados tentam provar que ele é inocente. Essa defesa colherá todos os indícios de provas que foram colhidos até esse momento, levará até Adair, e então definiremos se ele vai continuar em silêncio, até porque, até agora, não existe nenhuma versão formal deste caso dada por Adair. Até esse momento, sequer ele foi interrogado. Até esse momento, ele não declarou uma versão oficial. É isso, Luciano. O Adair ele continua preso em Piraquara, na casa de custódia, mas o delegado Herculano Abreu ainda não tem interesse de ouvir o Adair. Foi chamado num primeiro momento, deu uma conversa informal com a polícia. O que a polícia espera é a conclusão dos laudos, laudo de perícia do corpo, laudo do Instituto Médico Legal, para saber se a arma foi usada, foi aquele troféu, aquela bola de golfe, para que quando o Adair José Lago ficar frente a frente com o delegado Herculano de Abreu, o delegado que investiga o caso, exista ali argumentos para a polícia para confrontar a versão dele. Já existe muitas contradições neste caso. Muita coisa que ele disse para a polícia não bate. O horário do corpo encontrado, o álibi do mercado, ela saindo do condomínio já na mesma posição que foi encontrada morta. Tudo isso o delegado vai poder confrontar com ele no dia que ele for prestar o depoimento. Lembrando que a prisão dele é temporária, por 30 dias. Então, nos próximos 30 dias, ele vai permanecer preso. O delegado pode ouvi-lo ainda até a conclusão da prisão temporária. E, se achar por bem, o delegado pode solicitar ao Ministério Público que transforme a prisão de temporária para prisão preventiva. E isso pode acontecer também conforme for andando esse processo. Luciano. Muito obrigado, Thiago Silva, por essas informações. Agora, cá entre nós, telespectador do Cidade Alerta, será que é necessária a versão dele para que esse homem... será que a versão dele é suficiente para inocentá-lo? Há tantas evidências e tantas controvérsias nesse caso que, se ele não quiser falar nada, não vai adiantar nada. Certamente, no final dessa história, este homem será condenado, sim, porque há evidências mais do que suficientes. Você tem acompanhado desde o início, desde o desaparecimento. Mulher desaparece, marido procura a polícia, você acompanhou para e passo aqui no Cidade Alerta, até o encontro, né, de todas essas evidências, de todas essas peças do quebra-cabeça que apontam, sim, para um crime de feminicídio. Então, indiferente dele querer falar ou não, de ele apresentar uma versão ou não, certamente no final desse processo, este homem será condenado pela morte da esposa. Dificilmente eu estou errado, dificilmente você que pensa assim como eu está errado, porque as evidências não dizem outra coisa senão, não apontam para outro lado senão para este.